Tem bênçãos, tem milagres para acontecer, tem cura, libertação na sua vida. Mas o fluir de Deus na nossa vida, ele não é um evento, não é uma noite, não é um momento. O fluir de Deus tem que ser um estilo de vida para nós. Porque a palavra diz: aquele que crê em mim, dele fluirão rios de água viva. Então, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, entregamos a nossa vida, nossa família, tudo que somos e temos ao Senhor, então de nós tem que fluir rios de água viva. Aleluias! Glória a Deus, aleluia. Deus, ele não quer só visitar você. Ele quer habitar e fluir através de você. Ele quer habitar e fluir na sua vida. Então nós temos que abrir o nosso coração, temos que entregar para Deus tudo que somos e temos. Jesus, ele não prometeu gotas de água viva. Ele prometeu um rio. Imagina, o Rio Paraná, grande. E Jesus prometeu um rio que iria fluir na nossa vida. Aleluia. Um rio que iria fluir através de você, se você crer no Senhor Jesus. Então você tem que crer. Você crê? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, eu creio. Por isso estamos aqui hoje. Você não saiu da sua casa para ver o irmão Orlando, para ver o pastor Luciano. Você veio porque Deus tem uma palavra para você nesta noite. Porque Deus quer falar com você nesta noite. Aleluia. Rios, eles falam de constância, de movimento, de direção. Então, quando nós temos o rio de Deus fluindo na nossa vida, nós somos constantes. Nós temos movimento e temos a direção do Senhor para a nossa vida. Não é você uma semana vem no culto, na outra você não vem, um dia você ora, outro dia você não ora, não. Nós somos impelidos pelo Espírito Santo a constantemente buscar a presença e servir ao Senhor de todas as formas. Como a irmã que estava louvando falou, talvez pareça pouco o que você faz, mas tudo que você faz para Deus tem valor. Talvez você não canta, você não prega, talvez você não dá um dízimo grande, como o irmão falou, mas para Deus tudo é oferta. Sua vida, seu tempo, sua família, a tua sinceridade. O Senhor busca aqueles que adoram em espírito e verdade. Ele não busca o melhor cantor, ele busca adoradores. Aquele que não canta lindo, mas ele adora e louva com o coração. Talvez aquela pessoa que não sabe ler, não sabe falar palavras bonitas, mas quando ele abre a boca, o rio de Deus flui através da vida dele. Nós somos tocados e transformados. Assim é o agir de Deus na nossa vida. E assim é o que Deus quer fazer com você nesta noite e todos os dias. O fluir de Deus não depende de um calendário, não depende de um congresso, não depende de um homem que venha pregar a palavra. Mas ele depende da nossa conexão com Deus. A nossa conexão acontece no somente, não é no culto. A conexão com Deus começa no secreto, na nossa casa, nas nossas madrugadas, chorando, orando, no banheiro, quando nós estamos chorando, estamos pedindo a Deus direção, estamos pedindo a Deus que venha nos mostrar a nossa saída. A conexão com Deus começa no nosso interior, no oculto, no secreto. O avivamento de Deus acontece quando você tem o coração disposto. Como o irmão leu no Salmo 15, como o irmão leu ali também. Ele está disposto. Nós temos que estar disposto para Deus. Aleluia. Amar, perdoar, não julgar. Eu fui julgado muitas vezes, mas Deus me transformou e hoje estou aqui. Aleluia! O Luciano, que saiu do mundo da droga, do crack, da cocaína, do crime, hoje está pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Antigamente eu não entendia, eu falava, irmão, o cara roubou, matou, me ficou, depois virou crente e acha que é salvo. Mas imagina se o Luciano tivesse ficado roubando, traficando, usando droga, não estaria aqui com certeza. Porque infelizmente a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Se não é morte física, é morte espiritual. Mas de qualquer forma, quando nós não estamos conectados com Deus, nós morremos. Aleluia. Então nós temos que estar sempre conectados com Deus, sempre buscando estar mostrando que somos dependentes do Senhor. Quando segue um rio segue um arroio
quando ele é desconectado da fonte. Quando se tampa a fonte, aí o rio seca. Mas quando o rio está conectado na fonte, ele não seca, ele flui. E nós temos que ser esse rio conectados na fonte. E a nossa fonte é Jesus Cristo, o próprio Deus. Nós temos que estar conectados com o Senhor, aleluias. Glória a Deus. Este ano não será um ano alto e baixo. Será um ano, aleluia, glória a Deus, de constância. Independente da circunstância que eu e você estamos passando, familiar, sentimental, financeira, de saúde, não importa. Mas nós temos que ser constantes na presença do Senhor. Porque assim fluirá o rio de água viva através de nós, aleluia. Glória a Deus. E a palavra fala que o fluir começa dentro e não fora. Nós não podemos esperar um milagre, uma coisa que vem de fora para nós. Nós temos que começar de dentro. De dentro. Deus tem que mudar a gente por dentro, né? Ele fala aqui na palavra: do seu interior correrão rios de água viva. Não depende da situação que você está, de quem está ao seu redor, do teu emprego, não depende disso. Depende do seu interior. Do seu interior depende que corram rios de águas vivas, para que flua Deus na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse que no interior fluirão. O fluir começa, como eu disse, no secreto. A conexão começa no secreto. Primeiro Deus, ele trabalha no coração da gente. Primeiro ele vai trabalhar no seu coração, no meu coração, no coração daqueles que amamos e daqueles que estão dispostos. Que habitará no tabernáculo do Senhor, aquele que está disposto. Jesus fala: eu estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Se eu não quiser ajuda, não tem como Deus me ajudar. Se você não quiser ajuda, não tem como Deus te ajudar. Mas quando nós abrimos o coração, aí Deus nos transforma por dentro. E depois que Ele transforma a gente por dentro, aí Ele transforma o cenário ao nosso redor. Aí Ele vai mudar a nossa amizade, Ele vai mudar o nosso trabalho, Ele vai mudar nossos hábitos e costumes. Mas o fluir tem que sair daqui. A transformação tem que ser de dentro de nós. Não é só colocar um terno, uma gravata, eu vim aqui te dizimar, eu vim nos cultos toda semana. Se não tiver transformação, se não tiver renovo, quando nós viemos aqui, nós temos que vir dispostos a entregar o melhor de nós, por mais simples que seja. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Quando nós vamos saber que Deus está fluindo na nossa vida, o irmão já falou hoje aqui, é a paz em meio ao caos. Quando tudo parece bagunçado na nossa vida, quando tudo parece um caos na nossa vida, mesmo assim nós conseguimos ter paz. Não porque somos fortes, não porque somos capazes, mas porque é o Senhor que está no controle da situação. Aleluia. Quando nós conseguimos ter fé no impossível, como assim? Quando aquela porta que precisa ser aberta ainda não se abriu, quando aquela cura que precisa ser feita não aconteceu, quando ainda não teve a libertação daquela pessoa que você ama, quando aquele emprego não dá certo ainda, quando tudo parece impossível, mas você tem fé. Então, quando você tem paz no meio do caos, significa, é sinal que os rios de Deus estão fluindo na sua vida. Quando você tem fé, mesmo no meio ao impossível, uma situação que eu olho, que você olha e fala: não, isso não tem jeito, isso não tem solução, eu não vejo saída, mas eu creio que Deus está no controle da situação. Não murmurar, mas glorificar Deus. Outro sinal é quando mesmo no meio das lutas, das provas, a gente continua glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando mesmo no pior momento da nossa vida, a gente continua glorificando a Deus. É um sinal, está fluindo na sua vida. Aleluia.
e santidade na pressão. Como santidade na pressão? Mesmo em meios às pressões da sociedade, da família, de tudo o que está ao nosso redor, nós continuamos buscando santidade, porque nenhum de nós vamos ser santo. Todos nós pecamos e continuamos pecando a cada dia, de uma forma ou outra. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje nós temos aqui, nós abrimos o celular, tem coisas que são carnais, nós andamos na rua, nós vemos coisas carnais, nós temos às vezes pessoas que vêm fazer fofoca, pessoas que vêm nos ofender, pessoas que vêm falar mal dos outros, e se nós não estivermos buscando santidade, buscando a conexão com Deus, nós vamos cair nessas armadilhas. É uma foto, o celular, uma conversa inocente com alguém. Então nós temos que buscar a santidade. Fácil é? Não é fácil. Mas se eu e você somos homens e mulheres de Deus, nós temos que ser diferentes. Não é diferente na roupa, não. É diferente no coração e na mente. Não se conformar com as coisas desse século, o apóstolo Paulo falou. Não nos conformeis, mas sim seja renovado pelo Espírito Santo de Deus a cada dia. Há um tempo atrás, eu tinha um aplicativo no meu celular. E esse aplicativo depois começou a me mandar fotos de mulheres quase nuas. E eu acabava olhando e está ali. E aí eu já vi que eu estava começando a sair daquilo que Deus tem para mim. Porque nós somos carnais. E se nós não vigiar, a gente cai. Você pode estar 20 anos, 30 anos dentro da igreja. Você pode estar 20, 10 anos, 15 anos sem usar droga, sem beber. Se você não vigiar, você cai. Eu falo por experiência. Eu fiquei 5 anos sem beber, depois voltei. E aí se tornou pior ainda a minha situação. Agora, para o embora do Senhor, faz 9 anos. Eu estou ligado da droga e da bebida. Então, o que eu fiz? Não estou falando para dizer que eu sou santo. Estou dando um exemplo que nós temos que ficar. Então, eu apaguei esse aplicativo. E até hoje aparece para mim instalar e falar, eu não vou instalar. Porque eu sei que isso aí vai me fazer falhar. Não é me falhar com a minha esposa. Eu não posso falhar com a minha esposa. Mas principalmente com Deus. Porque a gente pode enganar a marido, a gente pode enganar a esposa, posso enganar vocês podem enganar ao pastor de vocês. Mas a Deus, nada engana a Deus, nada fica oculto de Deus. Às vezes a amigão, tem uma mágoa de alguém, não pega ele, lá dentro você está, tomara que se dê mal, tomara que se dê mal. Deus sabe. Um familiar, Deus te mandou, te feriu, e você fala, não, está tudo bem. Só que lá no fundo você está, tomara que aconteça alguma coisa. Deus sabe, irmãos. E por isso que é difícil a gente buscar santidade. Mas nós temos que buscar. Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus. E Davi pecou inúmeras vezes. Mas a diferença é que Davi se arrependia. Ele ia aos pés do Senhor, pedia perdão e recomeçava. E é assim, quando você pecar, meu irmão, nós temos que dobrar o joelho e falar, Senhor, eu errei, me perdoa, me dá força. Me livra, Pai, desse vício, me livra dessa cilada, me livra dessa minha fraqueza. Porque não adianta tentar se esconder. Já aconteceu comigo. Às vezes eu estava indo na igreja e eu acabava cometendo um deslize, eu parava de ir na igreja. Porque eu pensava, eu sou indigno. Eu não devo mais ir porque eu pequei. Mas é nesta hora que nós temos que buscar mais a Deus. É quando eu não sei o pecado, quando a gente cometeu uma falha. Aí é o momento da gente buscar mais e mais a presença de Deus. Davi falou, Senhor, tira tudo de mim. Tira o reino, tira tudo. Só não tira o teu Santo Espírito. Nós não sabemos o dia que o Senhor virá chamar. Nós sabemos que vai ter o arrebatamento da igreja. Mas nós sabemos que a cada dia pessoas são arrebatadas individualmente. Amanhã pode ser eu, talvez seja a última vez que eu estou pregando. Então nós temos que estar preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora. Eu estava vendo ontem, veio uma mensagem, não sei se para vocês chegarem, eu estava vendo nas redes sociais, que veio mensagem de emergência, né? Para várias pessoas, de vários lugares, várias cidades, né? Um alerta da Defesa Civil com a palavra misantropia, que é ódio à humanidade. Todo mundo se assustou, todo mundo ficou preocupado. Mas a maioria não está preocupada se Deus não vai voltar. Preocupado com uma coisa que está aqui acontecendo, mas com Jesus, poucos estão preocupados. Muitos têm ido na igreja buscando bênção material, buscando prosperidade.
dificuldade, não que isso seja ruim. Não, nós temos que trabalhar e Deus nos abençoa porque nós trabalhamos. Deus abre portas, coloca pessoas que vão te abençoar. Mas mais do que riqueza, mais do que bênção, por milagre, nós temos que preocupar com a salvação da alma. Porque o nosso corpo vai um dia embora. Mais cedo ou mais tarde, daqui 1 ano, daqui 10 anos, 20 anos, ou amanhã, vai. Mas a nossa alma é que nós temos que cuidar. A nossa alma é que nós temos que buscar estar em paz e conforme o Senhor falou. Aquele que obedecer, meu irmão, e ouvir, né? Esse que obedecer e ouvir. A palavra diz: aquele que ouvir guardar os mandamentos, eu e meu Pai faremos morada nele. Então, se eu ouvir a palavra e obedecer, Deus faz morada em nós. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Então, quando você tem paz em meu caos, fé no possível, gratidão em minhas lutas e santidade na pressão, são sinais que o seu interior está fluindo rio de água viva, que o Senhor está fluindo através de você. E antes de pedir que Deus mude a nossa situação, que Deus mude a história, nós temos que pedir primeiramente que Deus mude nós dentro da situação. Porque se Ele muda a situação e não mudar nós, a situação vai acontecer de novo. Antes eu fazia uma coisa errada em uma ilha, aí a polícia me prendeu e me embora para morar. Aí lá eu fazia errado, a polícia me prendeu e me embora. É assim que eu mudava. Enquanto Deus não mudou eu, não mudou o meu interior, nada aconteceu ao redor de diferente. Nossos hábitos, nossos costumes, nós temos que refletir o que isso tem trazido, o que isso tem feito para agradar o Senhor na minha vida, na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que pedir que o Senhor mude nós dentro da situação. E o fluir de Deus, ele exige muitas vezes remoções na nossa vida. Eu falei, Senhor, abre o céu e deixa eu cair, mas muitas vezes, mais do que abrir o céu, o que Deus precisa é que nós abramos o nosso coração. Que nós abramos o nosso coração para que o Espírito Santo venha fazer morada, para que Deus venha nos transformar. Aleluias, glórias a Deus. O rio é bloqueado com pedras, com entulho, com sujeira. Você vai lá no rio, você já quando pega sujeira, você acaba com aquele rio. Você bloqueia ele. E a nossa vida espiritual muitas vezes também é assim, né? Muitas vezes nós estamos bloqueados espiritualmente. Aí nós não vemos milagres, nós não vemos as bênçãos, nós não sentimos a presença. Aí vai no culto falar, aquele culto lá, senti nada. Aquela palavra não falou nada comigo. Esse louvor eu gosto. Porque você está bloqueado espiritualmente. Você tem que abrir, você tem que limpar a sua vida espiritual. E como que nós somos bloqueados espiritualmente? Aleluia, glória a Deus. Pelas mágoas que guardamos, que trazemos em nosso coração, pelos pecados ocultos, pela incredulidade, a falta de fé, pelo orgulho, pelas distrações. Eu vou fazer isso aqui escondido, ninguém vai ver. Eu não consigo perdoar aquele meu cunhado, aquele meu irmão, aquele meu tio. Não consigo. Tudo isso bloqueia o espiritual. Aí não tem como Deus fluir na nossa vida quando nós estamos espiritualmente bloqueados. Falta de fé, dúvidas. Tudo isso impede o agir, o fluir de Deus na nossa vida. O orgulho. Eu não preciso de ninguém. Eu sou o melhor, porque no meu trabalho eu faço melhor, porque eu canto melhor, porque eu prego melhor, porque eu sou mais bonito, porque tudo isso não leva a nada, vaidade, orgulho, tudo isso impede o fluir de Deus. Isaías 54, 14, glória a Deus, a palavra diz assim, meus irmãos, vou ler em espanhol aqui, e dirá, alianá, barrer é o caminho, quitar os tropeços é o caminho do povo. Aqui ele está falando, varrer o caminho, tirar os tropeços que estão no caminho do meu povo. Deus quer tirar os entulhos, as pedras que estão na nossa vida, tanto física como espiritual. Quando nós limparmos o nosso espiritual, nós vamos ver o fluir de Deus na nossa vida. Nós vamos passar de cura, milagre, bênçãos, mas nós temos que buscar ser limpos, ser santos e ter uma conexão com Deus. Não é porque você vem no culto
com a Bíblia debaixo do braço, significa que você realmente é cristão, que você é um adorador. Mas quando você tem humildade perante a Deus, quando você tem sinceridade perante a Deus, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, Senhor, mas eu estou aqui na tua presença. Muda-me, transforma-me, faz o teu milagre, Senhor. E assim nós vamos então agradando a Deus. Deus se agrada do coração humilde. Deus se agrada da pessoa que reconhece que necessita dele. Quando às vezes as pessoas confiam no seu trabalho, na sua força, na sua riqueza, como o irmão falou, são heranças que ficam aqui. A palavra diz: ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Aquele homem que juntou um silo cheio, e ele falou: agora eu tenho uma colheita grande, eu vou fazer um silo maior para guardar, agora eu estou sossegado. E a palavra veio: miserável, esta noite mesmo virei te buscar. Então nós temos que priorizar na nossa vida Deus e a nossa vida espiritual. 2026 será um ano do fluir de Deus para quem está disposto a remover os entulhos, a remover as pedras, a remover aquilo que tem te atrapalhado, talvez te afastado da presença de Deus. E o fluir de Deus sempre produz vida. Sempre, aonde tem o fluir de Deus, tem vida, tem alegria, tem paz. Aleluias. Aonde Deus flui, a morte perde a força. O fluir de Deus, ele traz cura, ele traz restauração, ele traz renovo, ele traz multiplicação na sua vida. Mas Deus tem que estar fluindo através da sua vida. Talvez alguma coisa está morrendo em nossas vidas e nós não entendemos porque não estamos deixando Deus fluir na nossa vida. Talvez o casamento, a nossa fé, os nossos sonhos, nossos projetos estão morrendo porque nós não estamos deixando Deus fluir através da nossa vida. Nós não precisamos de motivação, nós precisamos, aleluia, glória a Deus, do fluir de Deus na sua vida. E você não é o destino. Você não é o destino, meu irmão, minha irmã. Você é o caminho. Você é o caminho. A palavra diz: fluirá um rio de vida através de você. Aleluia. Não vai ficar uma parada dentro de você, não. Vai fluir rios de vida através de você, aleluia. Glórias a Deus. Você é o canal de bênção, canal de ajuda, canal de bondade, canal de exemplo, canal de fé, de força para aqueles que necessitam, aleluia. Santo Deus, aleluia. Deus, ele não te enche para você guardar. Deus não te dá dons para você guardar. Te dá para que você use, para que você abençoe. Quando o Espírito Santo produz frutos em nossa vida, não é para a gente dizer: eu sou melhor, mas é para que nós alimentamos outras pessoas com os frutos que o Espírito Santo produz em nós. A palavra diz que você seja alimentado pelo Espírito, produza fruto, e esse fruto alimente outras pessoas que necessitam. Aleluia. Deus não te enche para te guardar, mas Ele te enche para abençoar, para servir, para evangelizar, para curar, para discipular, para dar testemunho, para abençoar vidas. Deus te enche. Então os rios que vão fluir na sua vida, eles vão regar a sua vida, vão fazer florescer o jardim de Deus na tua vida. E você também vai abençoar outras pessoas e outras vidas. A maior alegria é você falar de Deus, você ter exemplo, você realmente abençoar pessoas, falar do amor de Deus. Não é só vir no culto, sentar aqui, escutar e ir embora. É você trabalhar no reino. Todos nós temos o ID do Senhor. Todos nós temos um chamado para pregar a palavra. Não é só você sendo um pastor, um diácono, um presbítero, não. Aonde você estiver, você tem que abrir a sua boca e falar o que Jesus tem feito na sua vida, o que Jesus fez, a paz, a alegria, as bênçãos que o Senhor te dá.
Muitas vezes vai chegar pessoas na sua vida tristes, desanimadas, com problemas. E aí é a hora de você deixar o rio de Deus fluir na sua vida. De vez em quando aparecem umas pessoas com tanto problema lá na igreja, lá em casa. E eu falo para minha esposa, nossa, só vem gente problemática. Ela fala, mas você não ora? Você não fala para Deus mandar quem precisa? Então, Deus está agindo. Sabe? É fácil amar o pastor Edivaldo, amar o irmão Orlando, amar vocês, amar minha esposa. Vocês são bênçãos na minha vida. Mas aquela pessoa que fala mal de mim, aquela pessoa que me prejudicou, aquela pessoa que me magoou, talvez no trabalho, talvez na família, é difícil amar essa pessoa. Mas é esse que nós temos que aprender a amar. É por isso que nós temos que aprender a orar. Essas são as pessoas que estão aí precisando de Deus. E se nós encontramos Deus, se nós temos a paz que só em Jesus conseguimos, nós temos então que também tentar levar isso às pessoas. Às vezes dá vontade de dar um soco na cabeça de alguém, mas fala, Deus, tira essa vontade de mim, Senhor, e deixa eu levar uma palavra para essa pessoa, abençoa essa pessoa. Ora pelos teus inimigos, a palavra diz. A palavra não fala amaldiçoa teus inimigos, ela fala ora pelos teus inimigos. E é difícil, irmão, é difícil. Não vou mentir e dizer para vocês, não, que falar a verdade, hein? Dá vontade de cuidar no pescoço de umas pessoas, abusou, acorda, desperta. Mas não. Aí Deus fala, calma, não é assim que eu te ensinei. Não é isso que eu quero de você. Ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Então quando Deus nos enche, Deus nos dá algo, seja financeiramente, seja espiritualmente, é para nós repartir, para nós abençoar outras vidas. Tem pessoas que elas são abençoadas financeiramente e elas só querem acumular, guardar. Quando Deus abençoa você, é para você abençoar outra pessoa. É você dar uma cesta básica. É você de repente comprar um remédio para alguém que precisa. Muitas vezes dentro das igrejas tem irmão passando necessidade e nós não temos a coragem de dar lá uma ajuda. E aí saímos daqui, nossa, eu sou crente pra caramba. Mas você amou teu próximo, você amou teu irmão. Aí nós saímos daqui, entramos no carro, vemos uma criança com fome, fechamos o vidro para não ajudar. Vemos um mendigo, nós passamos lá do outro lado da rua para não chegar perto, está fedendo. Tem um bêbado ali, ixi, isso aí não vale nada, isso aí. Como o irmão falou, nós não podemos julgar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos nossos filhos, nossos netos como serão. Por isso vamos amar. Porque cada vez que você ama, cada vez que você abençoa, cada vez que você ajuda, você está plantando coisas boas para colher. Aleluia, glórias a Deus. Já estamos quase terminando em nome de Jesus, irmãos. Deus neste ano ainda vai te usar para alcançar vidas que ninguém imaginava. Aleluias. Olha só que maravilha, hein? Pessoas que ninguém alcançaria. Deus vai usar você, meu irmão, minha irmã, para você alcançar essas vidas, para você levar o evangelho a essas vidas. É você mesmo, meu irmão. É lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, no mercado, onde você estiver. As pessoas vão ver o rio de Deus fluindo na sua vida, vão ver o brilho de Jesus, vão ver a paz que você tem. Aí você vai olhar, a pessoa vai olhar para você e falar, nossa, como hoje eu olho para o irmão, ele está na maior prova, na maior tribulação. Como que ele aguenta? Como que ele está firme? Como que ele está conseguindo? É porque Deus está fluindo na vida dele. É porque Deus está fluindo na vida dela. É porque Deus está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Nada permanece igual quando nós estamos na presença, quando estamos conectados, quando somos transformados. Nada permanece igual. Se a pessoa vem no culto, vem na igreja e não mudou, não transformou, é porque ela não encontrou ainda verdadeiramente Jesus. Porque ao dia que verdadeiramente você e qualquer pessoa encontrar Jesus, algo vai mudar na nossa vida. Zaqueu,
Quando ele ouviu falar de Jesus, ele correu, subiu na árvore. Todos sabem a história. Jesus olhou e falou: desce daí, Zaqueu, preciso hoje ir na tua casa. Mesmo sabendo que ele era pecador, mesmo sabendo que ele era falho, Jesus falou: hoje me convém dormir na tua casa. E aí, quando Zaqueu teve aquele encontro com Jesus, o que ele fez? Ele foi transformado. Senhor, tudo que eu tenho, metade eu vou dar para os pobres. E se eu roubei, se eu fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Bartimeu, quando encontrou Jesus, foi curado, foi liberto, e tantos outros. Eu, você. Se nós for contar o testemunho do pastor Valdo, tem muita coisa. Mas hoje eu não preciso falar as coisas ruins que eu fiz. Eu preciso falar das coisas boas que o Senhor fez na minha vida, aleluia. Deus muda histórias. Deus transforma vidas. O fluir de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Quando o rio de Deus flui na nossa vida, nada permanece igual. Deus quer restaurar nesta noite quem está seco, cansado, preso, sem fé, aleluia. E quem está disponível, Deus quer multiplicar. Aleluia. Irmãos, estar na presença de Deus não é fácil. Não é fácil. Dizer somos cristãos não é fácil. Muitas vezes somos perseguidos, somos humilhados, somos chamados de crente louco. Quantas pessoas aí no mundo falam mal de nós, julgam? Eu tenho amigos meus, hoje eu tenho um amigo meu vendo aqui umas postagens, eu pensei até em bloquear ele na hora. Eu falei: não, eu vou deixar, Deus abençoe ele, né? Falando mal dos crentes, que nós acreditamos na Bíblia, porque é tudo mentira, que é burrice, essas coisas. Eu fico triste, mas eu oro que Deus um dia possa mostrar para ele a verdade. A verdade, irmão, está em nós agradecer, em nós ser verdadeiro, aquele que nos amou primeiro, que é Deus, que enviou seu Filho para nos salvar. Como eu falei, Jesus, quando ele viu Bartimeu, ele falou: preciso ir na tua casa. E nós que estamos aqui nas igrejas, aqui nesse lugar não, aqui todo mundo é bênção, para a glória do Senhor Jesus. Mas em muitos lugares nós vemos pessoas que eles não querem onde está a prostituta, o drogado, o mendigo, o leproso. Seria o leproso hoje espiritualmente, porque a lepra já foi curada, já tem cura. Ele não quer ir na favela, ele não quer ir no presídio, ele não quer ir na cadeia, nos casos de recuperação. E é aí que nós temos que levar a palavra de Deus. Porque Jesus, ele veio para os que estão enfermos. A luz veio para clarear a escuridão, pessoas que estão em trevas e escuridão. Para isso Jesus veio. Então nós nunca podemos fazer exceção. Nunca podemos negar um abraço, uma palavra, seja que for. Ser cristão não é só vir na igreja e botar o terno, o paletó, não, cantar um louvor. Ser cristão é amar o próximo como a nós mesmos. E a Deus sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos nessa noite ser cheios do fluir de Deus na nossa vida. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estarem orando em nome de Jesus. Aleluia. Soberano Deus, Pai amado, te damos graças, Senhor, por esta noite.